Olá, para você que está de olho na gente aqui na TV Câmara e também, além da TV, nas plataformas digitais, no Instagram, YouTube, a gente tá por tudo, não é, Felipe? Tudo Oi, Gui, bom? tudo bem? Bem-vindo de Bem-vindo novo. Coisa também. boa estar aqui contigo, com você que está nos acompanhando, porque está começando mais um Página 2. Mais um programa que a gente faz para você conhecer o que não imagina dos parlamentares aqui da Casa do Povo. E eles já trouxeram cada coisa aqui, né, Fê? A gente já viu livros, bíblias, ampulheta e até uma espada. Pois é, cada programa é uma descoberta que a gente nem acredita e que vocês também nem imaginam. Para o programa de hoje, já está sentado aqui com a gente, para virar a página 2 com a gente, um parlamentar conhecido da casa, que já foi reeleito no pleito de 2024, e a gente pode dizer que é quase o decano aqui da Câmara. É o decano, o vereador Pedro Ruas do PSOL. É o decano, sim. Vereador. Bem-vindo. É uma alegria, né, estar aqui no Página 2, com os nossos queridos telespectadores da TV Câmara. Eu sou, desde a legislatura passada, o decano, porque apenas eu, na legislatura passada, fui vereador no prédio antigo, no centro da cidade, na chamada Prefeitura Nova. Mas aqui, como havia vereadores 5 ou 6 mais velhos em idade, se falava pouco nessa questão. Agora se fala mais, a própria empresa tem destacado. É o meu 8º mandato. Que dá de sortar agora? 69 anos. 69. Fiz em janeiro, mês passado. E eu sou o decano, sim, sou o mais antigo da casa e acho que tenho responsabilidades em relação a isso. E me sinto muito bem, gosto disso. Gosto dessa confiança renovada do povo porto-alegrense aqui. Eu aproveito e já agradeço novamente. Maravilha, vereador. Então, para a gente já começar, quem é o Pedro? Olha, eu sou uma pessoa que desde a adolescência, acho que também o período da adolescência tem que ser muito considerado, né? O período que o Brasil vivia, eu tenho compromissos com quem é excluído, com quem é perseguido, com as pessoas mais pobres, com as pessoas com menos condições. E combater o arbítrio, combater, na época, a ditadura militar, enfim. E alguém de esquerda, muito brisolista, porque tive a honra de ser amigo do Dr. Brizola e muito próximo dele. Quando é que o senhor entende, na infância, adolescência, crescendo ali para a vida adulta, que o senhor tinha pensamentos progressistas, tinha esse entendimento dessa esquerda que o senhor representa hoje pelo PSOL? Como é que foi formando essa sua identidade? Olha, segundo a minha mãe, desde a infância tinha uma posição, né, de procurar ajudar quem estava na rua, quem tinha alguma condição mais precária. Tem coisas que ela relatava que eu nem recordo, né, de criança. Mas na adolescência, sim, eu já tenho uma posição bem clara, bem nítida, que a minha posição, o que eu queria fazer era mudar a sociedade. Na verdade, é mudar o mundo. É uma ideia muito juvenil, né? Mudar o mundo. Pretensiosa, como todo, né, adolescente, enfim. Mas, se não dá para mudar o mundo, a gente pode mudar muita coisa ao nosso redor. Né? Muita coisa. Dá para ajudar muita gente, dá para fazer alteração nas estruturas que possibilitem, que viabilizem a inclusão de pessoas. Essa é a grande questão que eu acho que me chamou a atenção, por exemplo, na linha do Brizola, do Darcy Ribeiro, de pessoas que imaginavam e pensavam a inclusão. Não existe outra forma de socialismo moderno que não seja pela igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades, mas desde a infância. Né? A mesma chance. Porque senão nós vamos ter sempre a repetição, como estamos tendo, lamentavelmente, a repetição de que os filhos das pessoas abastadas têm chance de continuarem, de serem também abastadas, e das pessoas muito pobres de continuarem a pobreza. Então, essa falta de igualdade na largada é brutal. Isso aí eu chamo de destino social. E o senhor foi ingressando assim na política em movimento estudantil? Sim. Aí já foi... Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Não, tudo isso começa tudo em Porto Alegre. Um pouco fora, mas muito pouco fora. E fora é uma questão mais pessoal,
família da minha mãe, os Fagundes, são da região da fronteira oeste, Alegrete principalmente, e do meu pai, do Planalto Central, Passo Fundo. Mas aí eram visitas assim, eram idas familiares, nenhuma relação com algum estudo social ou com alguma, digamos, missão que eu mesmo me desse ou alguém me passasse. Para entender essa configuração familiar aí, a mãe e o pai, eles vêm de que formação? Eles tiveram alguma formação? Eram trabalhadores? A minha mãe, professora estadual, tinha curso de pedagogia, tinha também filosofia, e meu pai jornalista, colega de vocês. A Juliana Josefa, que nos acompanha, conheceu muito meu pai, trabalhou com ele. Oh, que privilégio! Sim. O pai foi editor de economia do Correio do Povo mais de 30 anos. E, então, pai jornalista e mãe professora. Essa é a formação. Está explicado aí esse contexto, aí, esse seio, né, Gui? É verdade. Vereador, o senhor citaste a questão do Leonel Brizola. Vou pedir já para a gente rodar a primeira foto, que o senhor tem, dentre tantas imagens, a foto número 4, por favor, para a gente botar aqui no telão. Que é justamente sobre a pessoa que a gente está falando, aí, que é o Brizola. Essa foto aí é de uma conversa nossa em Brasília. Esse é o aeroporto de Brasília. Na época, o Salgado Filho aqui não tinha essa estrutura metálica azul que tem hoje. Essa aí tem hoje no Salgado Filho. Mas não tinha na época, no antigo Salgado Filho. Uhum. Em Brasília já tinha. Se não me engano, Brasília é Rio e São Paulo. Eu até acho estranho um pouco o fato de ser Brasília, porque eu estou com um sobretudo. E eu vi que o doutor Brizola está com algo embaixo do casaco. Por algum motivo tinha algum frio ali, que não era... Uma coisa rara, né? Não é comum em Brasília, né? Estava pelo menos... Também não sei qual é o horário da foto, não recordo do horário. Como é que vocês conheceram, vereador? Você tinha uma amizade, vereador. Não, mas aí é o seguinte, nós temos que ver assim, ligado ao Brizola era o meu pai. O meu pai atuou muito na legalidade e a minha mãe, ambos, né? Eu era criança, eu sou de 56, na legalidade eu tinha 5 anos, 61. Em 64, no golpe que gerou a ditadura militar, eu tinha 8 anos. 56 a 64. Então, essa ideia, né, de integrar algum movimento que tivesse como liderança o Brizola, ele é muito posterior a isso. Ele é bem posterior. Ele é, digamos, lá para os 18 anos já de idade, que aí sim, comparando propostas, enfim, até porque no período anterior a 64, toda a esquerda praticamente era Brizola. Brizola era a radicalidade da esquerda. Né? Depois há outros movimentos, claro, há o surgimento de vários partidos, o PT, inclusive, e outros. Mas eu fui conhecê-lo pessoalmente só quando ele voltou do exílio, em 79. Aí eu o conheci aqui, em Porto Alegre mesmo, na casa do seu Guaranha, João Carlos Guaranha, em 79. Eu tinha 23 anos já, nesse período. E aí fui fundador nacional, fundador estadual e municipal aqui, do que era PTB e virou PDT, porque o Brizola perdeu a sigla na Justiça. Perdeu a sigla no TSE para a ex-deputada Ivete Vargas. E ali foi criado, daí, a partir dali foi criado o PDT. Mas a minha proximidade com o comandante Brizola foi muito posterior a isso. Porque em 89, na grande campanha do Brizola, que do meu ponto de vista era a campanha imperdível, e acho que aquela campanha tem que ser melhor estudada sempre, uma situação muito estranha, eu acho até hoje, aquela vitória do Collor, naquele momento eu ainda não tinha essa proximidade que depois passei a ter. Então foi nos anos 90, aí sim, aí por 96, 97, que nós nos aproximamos bastante e eu virei uma espécie de companheiro de confiança total. Assim, Olha né? só. Daí ficamos muito amigos, eu tive esse privilégio. Né? E aí eu ia muito seguido ao Rio de Janeiro, conversar com ele. Nessa foto o senhor não lembra exatamente o que era? Não. Era alguma viagem que vocês estavam fazendo juntos aí? Eu só identifico pelo que tem atrás como sendo o aeroporto de Brasília. O Brizola atuante já nessa época ainda, né? O senhor Muito atuante. também? Não, totalmente, totalmente. Eu era
não apenas eu, mas eu era um dos homens de confiança do Brizola aqui, né? E para o Brasil também. Cumpri muitas missões, muitas missões. Muitas muito honrosas, algumas engraçadas também. Mas, enfim, foi esse momento já dos anos 90 que a proximidade... Na verdade, eu acho que é a partir da metade dos anos 90 que essa proximidade ocorre de forma muito intensa. Pois é, e nesse seu relacionamento com pessoas importantes, eu quero lhe perguntar se na próxima foto, a foto de número 5, o senhor também nutria uma amizade com o Yasser Arafat. Brincando a pergunta, porque o senhor, tem essa foto com ele aí, desse encontro que foi feito. Que ano que foi isso, vereador? Isso aí foi 2000. 2000. Eu gostaria muito de ter tido essa proximidade com o comandante Arafat, mas eu não tive. Isso é uma coincidência. Uma segunda-feira o Dr. Brizola me telefonou. Ele estava no Rio e em Porto Alegre. Ele disse que tinha um encontro, né, com o comandante Arafat, ele queria trazer a ULP para a Internacional Socialista, já que o Labour, como era chamado o Partido Trabalhista de Israel, ia ingressar. E ele queria que fosse fazer... Ele tinha uma reunião com o Arafat aqui na quinta-feira, em Lisboa, Portugal. Mas ele fez uma cirurgia e me ligou na segunda-feira dizendo que não poderia ir. E pediu que eu fosse representá-lo. Que lá ia ter tradutores, tal. E tinha uma série de cuidados de segurança que eles exigiam, obviamente. Né? O Arafat sempre cuidou muito da segurança e ainda assim foi morto, né? Sim. Lá em Ramallah. Mas eu fui representar o Dr. Brizola. Na verdade, o que eu falei com ele foi a mensagem, foi o convite. Eu falei em português, claro que foi tudo traduzido em inglês e em árabe para ele. E até engraçado, ele falou, mas não me traduziram de volta. Eu não entendi bem. Não entendeu. Não soube como trazer o recado daí. Quando eu cheguei, as coisas não eram tão automáticas assim, mas já existia o celular, em 2000, né? Mas aí eu recebi um telefone do Dr. Brizola me dando os parabéns, cumprimentos, porque o Arafat havia falado com ele e aceitado o convite, que foi por um emissário que era eu. Mas ele, na verdade, ele não me conhecia, foi uma circunstância especial. Mesmo a foto é uma concessão muito especial. Segundo eu vi na imprensa, se eu não me engano, foi Barrio Nuevo quem falou, José Barrio Nuevo, que existiam apenas 2 brasileiros com foto com Arafat. O presidente Lula, hoje o presidente Lula, e eu. E muitos conversaram com ele, claro, mas via de regra escondidos e sem foto, né? Por conta da segurança que o Arafat precisava, né, dar toda a atenção. E dava. O próprio Brizola falou com ele 4, 5 vezes e não tem nenhuma foto dos dois. Não há foto dos dois. Então essa foto eu tenho muito orgulho dela, gosto muito dela, foi um momento muito importante para mim. Eu acho que foi a missão mais importante que eu cumpri em nome do Dr. Brizola, de tantas que cumpri. Essa aí eu acho que foi a maior de todas. Pois é, vereador, e como é que foi nesse momento aí que a gente está vendo a foto, tem bastante pessoas atrás. Tudo é segurança aí. Tudo segurança. Não, porque... aí não tem ninguém à toa. Todos, eram mais de 50, todos são segurança. Era um momento bem turbulento, né, vereador? Ele era presidente da Organização da Libertação da OLP, Palestina. sim. E aí, 2001, foi antes ou depois dos atentados? Que daí teve toda a questão com o Oriente Médio. A Jurema, na e tudo mais. assistência aqui, trouxe uma data para nós aqui, 2001. 2001. Isso. E tanto a data, ela também trouxe a foto que saiu na página. Não sei se dá para pegar aqui, Guga, por favor. Ou se a gente pega ali na câmera do vereador. É a foto que saiu na 0 Hora da época, né? Na 0 Hora da época, sim. Jornal 0 Hora. Aqui nesse cantinho. Isso. Essa foto foi publicada. Eu a trouxe, eu ganhei essa foto de um rapaz que tirou a foto lá numa máquina Love, aquelas máquinas pequenas assim, que estava próximo e tirou, mas é um próximo sem ser notado, né? Mas tirou e era brasileiro, gostou de ver a cena, me deu. Eu fiquei muito contente. Essa foto agora, inclusive, ela será inaugurada no escritório político que eu estou organizando.
Pois é, falando sobre política, a gente recebeu aqui, tem recebido muitos parlamentares de diversas idades, diversas gerações, vereador, e a gente tem conversado muito com eles sobre política. Tivemos aqui vereadores da direita, do centro, da extrema direita, da extrema esquerda. O senhor que é da época do Brizola, né, olhando para a política hoje e essas transformações que houveram na política partidária, o senhor enxerga um futuro positivo para o momento que a gente está vivendo em termos de discussão política realmente que agregue os legislativos, as casas legislativas? Como é que o senhor analisa essas discussões políticas que a gente tem acompanhado hoje? Eu sou marxista, né? Sou do PSOL, tenho muito orgulho disso, é um partido marxista, é um partido de ultra-esquerda. Ultra? Ultra-esquerda. Pois não tinha ouvido ainda, porque a gente ouviu extrema esquerda. O que mais que a gente ouviu? Extrema-direita. Não, tinha outro mas eu acho nome. que o extrema está parecido com o ultra. Aí É isso que eu também, queria né? saber se tinha diferença. Não, ultra-extrema. não, ultra-extrema Ou radical também. Isso, radical. Radical que a gente O ouviu. pessoal sempre foi considerado radical, apesar de ter se usado muito pouco essa palavra ultimamente, em relação ao pessoal. Mas, quando o Dr. Brizola faleceu, em 2004, junho de 2004, eu, depois de 26 anos, fui fundador, né, do PDT, eu saí do PDT. E, na época, eu pretendia nem fazer mais política partidária, fazer os movimentos sociais, como sempre fiz, mas estava surgindo no horizonte o PSOL, surgindo como uma dissidência do PT. E eu falava com o Dr. Brizola sobre a senadora Luiza Helena, a deputada Luciana Genro, que eram pessoas que estavam, na época, levando adiante essa ideia. E ele gostava muito, eu também. Né? Gostava muito daquela... era um momento, vocês vão lembrar, os telespectadores vão lembrar certamente, era o momento do mensalão, né, no Brasil, 2004, 2005, enfim. E o PSOL era uma dissidência forte, que combatia muito a corrupção, como faz até hoje, e que tinha a pretensão, né, o projeto de ser herdeiro das melhores tradições da esquerda no Brasil e mundial. Então, particularmente no Brasil, né, das lutas dos trabalhadores, e eu vinha dessa vertente brizolista. Né, e como outros vieram de outras vertentes, do próprio PT, vieram muitos na época. Hoje, dos jovens do PSOL, a maioria, o PSOL é o seu primeiro partido. Na época da fundação, não. Na época, geralmente as pessoas vinham de algum partido. E nesse momento ali, em que eu me integro ao PSOL, onde eu me sinto muito bem, muito acolhido, e levo adiante o que pude aprender, a experiência que tenho, e também aprendo muito, obviamente. Isso é uma troca sempre, e é um trabalho que faz diferença para todos. Mas, objetivamente, na pergunta, eu quero dizer o seguinte: eu gosto da resposta do Antônio Gramsci, que ele colocava assim, o grande filósofo e político italiano. Ele dizia assim: nós temos que ter o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Então, eu tenho o otimismo da vontade de fazer as coisas acontecerem. Agora, obviamente, eu sei que elas são difíceis, muito difíceis. Eu não acho que elas sejam mais difíceis do que antes. Não. Quem viveu a ditadura militar sabe que não há nada pior que aquilo. O pior tempo da história do Brasil. Não houve nada pior que aquilo. São tempos difíceis agora? Claro que sim. Já houve tempos piores. E a gente tem algum conhecimento e alguma vivência, tem que sempre lembrar disso e falar para as pessoas. Já houve tempos piores, onde um programa desse não ocorreria, por exemplo. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Iam fechar a TV Câmara se fizesse. Eu não sei se o Fê tem mais alguma questão política para levantar, que eu tenho mais uma e depois para a gente virar mais uma página. Eu acho que não, Gui. Eu só queria mesmo demarcar isso contigo, né, vereador? Se esse jeito de fazer política mudou, né? E se o senhor acredita que quando que a gente vai conseguir sair dessa polarização, né? Que fica só numa polarização e a gente não consegue, parece que abrir
os outros espectros que existem, as outras É possibilidades verdade, também. mas é uma questão mundial. Né? A eleição dos Estados Unidos provou isso. O debate é mundial. A questão da polarização, ela não é apenas no Brasil. Né? Ela é forte aqui porque nós vivemos aqui e notamos. Mas fora daqui é forte também. Eu tenho muitos relatos, muitos, estudo muito as coisas que acontecem no mundo e não é só aqui. É ruim, não é apenas aqui, essa polarização. Mas ela tende, e é uma análise que faço, né, com o risco de daqui a alguns anos não ser exatamente assim, mas ela tende a diminuir, ou mudar de perfil, pelo menos. É uma tendência, porque as lideranças se alteram. Sim. E surgem novos movimentos, enfim, outras ideias, e as circunstâncias mundiais e nacionais, né, seja na área da economia, seja na área propriamente política diretamente, né, partidária às vezes, alteram isso, às vezes de forma definitiva e de forma integral. Sim. E só para a gente encerrar o assunto da política, vereador, que a gente quer virar outras páginas com o senhor, eu vou pedir, por favor, a foto número 1, porque o senhor citou aqui para nós que é um vereador já de 8º mandato aqui na Câmara, então, fazendo os cálculos rapidinho de uma pessoa que não domina muito a humanas, 4 vezes 8 dá 32 anos. Mas é que há muito espaço, há muito período em que eu não concorri. Sim. Então, eu fiquei fora da Câmara, fora de disputar eleições, por exemplo, de 96 a 2008. Eu disputei a eleição de 96 e fui disputar de novo em 2008 na Câmara. Então, há muitos intervalos. Eu fui secretário de Estado, né, nesse período. Eu fui deputado estadual também. Então, esse período não é corrido na Câmara. Entendi. Ele é intercalado. Né? Tanto que a primeira eleição que eu disputei foi em 82. Eu tinha 26 anos e fui assumir depois, fiquei de suplente, fui assumir com 29 anos a titularidade do mandato aqui na Câmara Municipal, ainda no prédio antigo do centro da cidade, que eu falei no início do nosso programa, que era chamado de Prefeitura Nova, Isso. atrás da tradicional prefeitura ali da Praça Montevidéu. A pergunta que eu queria lhe fazer junto com essa foto aqui do senhor ali no plenário é, nessa legislatura, nesse seu mandato, o que o senhor pretende fazer de diferente do que o senhor fez nos anteriores? Olha, na verdade, a minha ideia é um pouco diferente disso. A ideia que é diferente. A minha ideia é continuar fazendo o que fiz de forma muito intensa. Eu vou dar um exemplo. Em 94, eu consegui aprovar uma lei que taxou os bancos no ISS, Imposto sobre Serviços, que era chamado ISSQN, que ano passado fez 30 anos essa lei, e que dava, em média, para o município 115 a 100 milhões de reais por ano. Essa lei foi revogada em boa parte, agora, em 2004, pelo atual prefeito. Infelizmente, que era um grande recurso para o município, Porto Alegre ganhou mais de 3 bilhões de reais com essa lei, nesses 30 anos. Bem, é muito difícil hoje o espaço para passar uma legislação dessa natureza. É muito difícil, neste momento atual. Mas talvez no próximo já não seja. Já não seja. Então, continuar fazendo com intensidade o que sempre fiz, ou seja, combater as desigualdades e verificar que a cidade tem necessidades objetivas, né? As pessoas têm que ter onde morar, têm que ter o que comer, têm que ter o que beber. Eu estava agora há pouco, nesses dias últimos, aqui no bairro Humaitá, e as pessoas estavam... A reivindicação ali era água para beber. Água para beber. Porque a água que eles tinham ali, uma água com um cheiro ruim, com cor ruim, gosto ruim, e que dava problemas de saúde. Aqui no bairro Humaitá, que não é tão longe, né? Então, o que a gente conseguir fazer para mudar, e o cobertor é curto. Então, aí os governos têm essa desculpa, que nem o governo municipal tem, estadual, enfim. Olha, não há dinheiro para isso. Sim, mas há dinheiro para tantas outras coisas. E por que deixar de taxar os bancos? Por quê? Por que deixar de taxar o Bradesco, por exemplo? Santander? E até os bancos públicos. Por quê? Esse dinheiro faz falta. Exatamente para as pessoas que mais necessitam. Nós temos hoje
quase 50 mil, 49 mil pessoas em Porto Alegre que não tem onde morar, não tem ocupações. E nós temos mais ou menos 111 a 112 mil prédios desocupados, locais de moradia desocupados. Às vezes é um edifício inteiro desocupado. Agora, recentemente, teve essa ocupação aqui no centro do prédio que foi da Previdência Social. E ele estava ali, jogado às traças. Houve uma ocupação que durou 3 anos, ali na André de Neves com o General Câmara, bem na esquina, tem um prédio ali, e aquela ocupação era chamada de Lanceiros Negros. Durante o período da ocupação, tudo foi arrumado naquele prédio, ficou uma maravilha. Eles foram despejados dali. E eu disse, no dia do despejo, eu disse para as autoridades que estavam ali, eu disse, olha, nunca mais vai haver nada nesse prédio. Não, vocês não têm utilidade para esse prédio. Ou as pessoas moram ou nada ocorre aqui. E até hoje, isso foi em 17, até hoje, quase 10 anos depois, não tem nada. Basta as pessoas olharem ali, ó. André de Neves com o General Câmara, bem aqui no centro da cidade. É um prédio abandonado, bem no centro. Então, isso tem muito em Porto Alegre e é um absurdo. Não é só Porto Alegre, claro, mas aqui estamos lidando com Porto Alegre, é um absurdo. Então, as pessoas precisam, né? Houve até uma campanha da CNBB há uns 25 anos que dizia assim, onde moras? Quem não puder responder essa pergunta não tem cidadania plena. Eu defendo isso, né? eu até radicalizo nesse ponto e vou para a seguinte posição. Quando morar é um privilégio, ocupar é um direito. Se morar é para muito poucos, bem, e a maioria faz o quê? Fica onde? Porque as pessoas não têm renda para alugar um imóvel, muito menos para comprar. E nós temos uma política na cidade de Porto Alegre, do governo municipal, do executivo municipal, toda ela voltada para os grandes empreendimentos, para as grandes construções, para os apartamentos de 1 ou 2 milhões de dólares lá na beira do Guaíba, enfim. Isso contrasta, isso aí não é aceitável numa cidade com tantas carências assim, como tem Porto Alegre. Uma capital como a capital dos gaúchos. A gente agora vai passar para outras páginas da vida do vereador Ruas, porque ali naquele tempo que o senhor não estava na política partidária ali, o senhor estava trabalhando como advogado, porque o vereador é um advogado, em especial das causas trabalhistas. Conseguia advogar naquele tempo ali? Sim. Eu comecei a advogar com 21 anos, ainda como estagiário, e sempre foi na Justiça do Trabalho, defendendo trabalhadores na Justiça do Trabalho. O meu escritório permanece, há outros colegas que fazem esse trabalho. Às sextas-feiras eu vou no escritório, né, fazer o que posso ali, mas a minha atuação pessoal é muito pequena nesse momento. O escritório, porque a política absorve bastante, né, mas o escritório continua na mesma linha, com os meus projetos, e eu tenho muito orgulho da existência dele e do meu período todo na advocacia. Eu fui presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, a AGETRA. Fui conselheiro estadual da OAB, 2 mandatos. Fui conselheiro federal, 1 mandato em Brasília, da nossa ordem. Fui presidente da Caixa de Assistência de Advogados. E tudo isso é uma atuação na advocacia, né? Aí é desvinculado dos partidos. Mas te ajuda também, né, vereador? Tipo, por exemplo, essa oratória, muito. Até o conhecimento jurídico para os projetos também, te ajuda muito, facilita também o trabalho aqui, né? Não, e a própria OAB, aí tem que ver, naquele período ela tinha um papel muito progressista, um papel de denúncia de desmandos também, como ela teve, né, do meio para o final da ditadura militar, um papel de enfrentamento. A OAB teve uma atuação assim que nos orgulhava bastante nesse sentido. Então, tive muita vivência ali, atuei bastante, como atuei em muitos sindicatos, mas aí já não da minha categoria, né? A minha categoria profissional é de advogado. E os mandatos, eles ajudam, sim, são ferramentas importantes de trabalho para fazer as mudanças necessárias. Eu valorizo muito cada mandato e tenho muito orgulho de ser o decano aqui em Porto Alegre. De leituras, vereador, por ser um político e também por ser um advogado, lê bastante. Bastante. O que o senhor gosta de ler? Olha,
aí o gosto é variado. Eu gosto muito de ler livros de história, né? Seja do Brasil, principalmente, mas também mundial. Eu gosto de ler sobre filosofia e gosto de romances também, né? Romances policiais ou romances que não têm essa característica tão marcadamente ou histórica ou policial, mas prefiro, nesses casos, os autores nacionais, e particularmente os autores aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma ideia, né, de que é importante ler aqui Érico Veríssimo, Josué Guimarães, E os novos? o Taylor Diniz, o Rafael Guimarães, o Alciste Wish, são pessoas assim. Já leu o Jefferson Tenório também? Já li, aliás, estou lendo agora. Jefferson Tenório também, claro, grande autor. Tabajara Ruas, que aliás eu tenho orgulho de ser primo do Tabajara, que também é cineasta, além de escritor. E o Alciste Wish tem algumas biografias fantásticas, como, por exemplo, a do Sepete Araju. Sim. Algo incrível, assim. A do Santos Dumont dele é de chorar. O Taylor Diniz, eu faço interessante a minha relação, porque com ele, eu me dou muito com ele, eu anoto coisas no livro e pergunto para o autor. Pergunto para o autor, eu tenho essa, pela amizade, essa possibilidade. É interessante, né? Mas eu gosto muito de... Eu estou sempre lendo, sempre lendo. E agora estou preparando um trabalho, inclusive, sobre um texto do Trotsky, que ele escreveu em 1926. O ano que vem faz 100 anos. Eu quero preparar esse texto, esse trabalho para apresentar esse texto dele, que é um texto longo, mas é um texto, não é um livro. É um texto. E eu quero apresentar no centenário do texto um trabalho sobre a atualidade daquilo ali. Então tem que ler bastante, tem que estudar bastante, eu adoro isso. Mas tem essa regra, assim, de todo dia se cobra, todo dia leia um pouquinho, leia mais de um ao mesmo tempo? Não, esse nível de disciplina de leitura eu tive, mas não tenho atualmente. Agora eu faço mais, sim, aleatoriamente do momento, né? Eu deixo mais que o meu gosto e a minha vontade definam a leitura do momento, e sim, leio mais de um ao mesmo tempo. Mas aí não são da mesma natureza. Né? Aí tem um livro sobre filosofia, tem uma biografia importante, tem algo... São coisas diferentes, são situações diferentes. Tem um livro de antropologia, por exemplo, Sapiens, né? Um sucesso mundial, eu achei um livro muito importante, e aí não é o autor brasileiro, e eu gostei muito do Sapiens, porque, bem, a história, e mesmo a antropologia, quando nós estudamos essas ciências, nós estudamos a nós mesmos. Né? Nós somos aquilo que está ali. Nós somos a continuidade daquilo. E outros virão depois de nós, sendo também. Esse não é o da peça que a Vera Holtz fez? Não. Não, esse é outro, não, esse né? É outro aí, esse é outro. Vereador, em momentos de lazer, a gente estava fazendo uma pesquisa, a nossa produtora e diretora Carol Cardoso fez uma pesquisa sobre o senhor. Que história é essa de um motociclista de trilha? Essa é uma história que é um pouco já ultrapassada na minha vida, mas como eu tenho um sítio ali no Guaíba Country Club, há muitos anos eu frequento ali, desde adolescente. Meu pai morava lá, inclusive, não no meu sítio, mas no dele. Eu fazia realmente trilhas, mas também andava a cavalo bastante lá. Lá é um local assim onde isso existe sem perigos, né? O grande perigo da motocicleta, por isso que eu voto sempre contra qualquer ideia de moto-táxi, por exemplo, é na cidade, né? A motocicleta é um veículo muito perigoso nas cidades. Basta chegar no HPS e vai ver que a maior parte dos acidentados estava em cima de uma moto, né? Na carona ou dirigindo, mas estava numa moto. Agora lá não, lá é um período, é um local, e era mais ainda que não tinha ninguém, nem automóvel passava, né? Então aí sim, trilhas pelo campo, enfim, mas não tinha. Ali o risco é zero, mas fiz isso de moto e fiz a cavalo também.
bastante lá. O senhor falou sobre Tabajara Ruas, cineasta, e não é à toa o seu gosto. O senhor é um cinéfilo de carteirinha. Sim, isso sim. Mas também aí é uma diferença desse período atual com a juventude. Quando eu tinha 22, 23 anos, 21, eu estudava muito cinema. Eu estudava as escolas, eu estudava os diretores. Então, havia em Porto Alegre grupos que faziam isso. Então, e algumas salas de cinema que se dedicavam por exemplo, o Mini Baltimore, que chamava. Era uma sala de cinema ligada ao Baltimore, que tinha outra proposta, né, o cinema mais comercial, mas o Mini Baltimore fazia assim, digamos, 6, 7 filmes do Ingmar Bergman. Bom, então a gente via tudo aquilo e depois se reunia e discutia. É evidente que é um tempo que não tem computador, que não tem celular, que não tem nada disso. Mas existia máquina de escrever, existia mimeógrafo, existiam coisas para a gente poder se comunicar, passando para outros as ideias e reunindo, né? Porque reunião sempre foi reunião. Sempre foi reunião. São pessoas conversando, debatendo, apresentando ideias. E eu gostei muito de alguns diretores, aliás, o Bergman é um exemplo que eu dou. Eu gostava muito de uma italiana chamada Lina Wertmüller, uma grande diretora também de todos os filmes dela. E muitos diretores nacionais, né, que eu apreciei bastante. O Glauber Rocha é um grande exemplo. Como nós temos hoje, né? O Walter Salles aí com esse filme, Ainda Estou Aqui, que é o senhor gostou do filme? Já vi 2 vezes. E já li o livro. Já li o livro. Melhor de livro ou melhor o filme? Eu acho que os dois são fantásticos, mas eles têm suas características diferentes. Né? Exato. Claro, o cinema usa uma linguagem, tem uma proposta muito diferente, né, para 2 horas, geralmente, de filme, do que um livro que será lido em vários dias. Então é diferente, o cinema condensa e o diretor tem uma liberdade, né, para fazer algo também um pouco diferente, segundo ele próprio pensa. Porque a interpretação do diretor do livro é a que vai para o cinema. O senhor assina streaming? Sim. E não é necessariamente a nossa interpretação, só quero deixar, né? Às vezes a gente tem uma ideia, o filme está diferente do livro. Sim, o próprio Ainda Estou Aqui está diferente. Mas vejam que o livro é de 2014, 2015, e o filme é de 23, 24, 25, 24. Então são quase 10 anos de diferença. Tanto que a personagem principal, tanto de um quanto de outro, a Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, ela tanto no livro quanto no filme, ela desempenha um papel de um protagonismo total, mas no livro ela ainda estava viva. No filme ela já tinha falecido. Então já é diferente a forma como é tratada a questão, né? Então, essas diferenças, há uma ênfase muito grande no livro sobre a vida do próprio ex-deputado Rubens Paiva. Eu digo ex-deputado não porque faleceu, foi assassinado pela ditadura militar. Eu digo ex-deputado porque ele em vida foi cassado. É nesse sentido, não é ex porque faleceu. Como eu disse, foi um dos homicídios cometidos pela ditadura Vereador, e militar. filme, assim, o senhor prefere drama, romance, filme para pensar mesmo? Porque tem gente que gosta de ver filme para relaxar, não quer pensar muito. É filme para pensar mesmo, sair mexido. Para pensar, sim. O cinema não pode, o filme não pode ser neutro na tua vida, na minha opinião, né? O filme tem que fazer diferença. O filme é uma forma de aprendizado que eu valorizo. O cinema é uma forma de aprendizado que eu valorizo muito. A chamada sétima arte, que tem até data de nascimento, se não me engano é 1895, que os irmãos Lumière apresentaram aquilo que primeiro foi considerado cinema na França, mas é uma arte incrível, né? Nós tivemos no Brasil e no mundo uma valorização grande, né, dessa arte. E eu acho que o cinema brasileiro está vivendo um patamar, de novo, né, agora, importante, e particularmente na ligação, na atuação geral, né,
em relação ao Ainda Estou Aqui, que tomou conta do mundo, né? Hoje todo mundo admira a atuação brilhante da Fernanda Torres Que bom, né? e o trabalho que resgata uma parte importantíssima da história do Brasil, que não é ensinada nas escolas, que é negada geralmente. Aqui não houve justiça de transição. Quer dizer, os criminosos da ditadura militar seguiram impunes. E isso é muito perigoso. Quando não há justiça de transição, ou seja, quando não há punição de quem comete crimes daquela natureza, aí são crimes contra a humanidade. Crimes cometidos pelo Estado, Estado-nação, né? O Estado como a sociedade toda, né? Esses crimes são imprescritíveis. São considerados crimes contra a humanidade. Eles são cometidos pelo Estado, como eu digo, Estado-país, e também as suas divisões, em nome do Estado, por agentes do Estado, com recursos do Estado, ou seja, os nossos recursos da sociedade. É um período brutal da ditadura militar. E o filme resgata uma parte disso, né? Mesmo que de forma mais suave ali, porque ele é mais suave nesse sentido. O filme tem essa característica um pouco mais, né? Ele é intenso, ele é dramático, mas ele é suave na forma. E isso eu acho que é uma criação importante do cineasta, mas no livro é um pouco diferente essa parte. Vereador, vamos sair de um tema mais tenso, mais pesado, para uma coisa mais leve que eu quero saber do senhor. Como é que é o senhor em casa? O senhor dorme cedo, acorda tarde? O senhor lava, passa a cozinha? Como é que é o senhor no ambiente dentro de casa? Eu durmo tarde e, infelizmente, acordo cedo. Mas é que eu durmo pouco atualmente. Não era assim antes. Eu durmo pouco agora. 5 horas? 4 a 5 horas por noite. Mas é o tempo de duração do meu sono, né? E geralmente eu estou lendo antes ou vendo alguma coisa, né, de plataformas de streaming, aí, vendo alguma série. Esses dias terminei uma muito boa, Coragem, Irmão, uma série polonesa muito interessante, muito mesmo. E tem várias brasileiras que eu gosto muito. Eu valorizo muito o que é feito no Brasil, né? O teatro nacional, o cinema nacional, assim, a E música a comida, nacional. o senhor valoriza? O que sabe fazer de comida boa? Olha, eu sou muito ruim nisso, muito fraco nisso. Na minha geração, ou por falta de vontade dos homens, não sei, mas os homens aprendiam um pouco a cozinhar. Entende? Então, o que eu faço é o trivial, o básico, assim, mas muito básico mesmo. Não é minha especialidade, não. Sou muito fraco nisso. Mas tem prato preferido que façam pra ti daqui a pouco? Eu gosto muito de... eu tinha uma pessoa que trabalhou conosco na minha casa, chamada Idalécia. Infelizmente ela já faleceu. E ela fazia, como ela chamava, massa com galinha. E eu adorava aquilo. Eu poderia comer aquilo todos os dias, em todas as refeições. Era incrível o que a Idalécia fazia. Rendo aqui minhas homenagens à querida Idalécia, uma grande amiga. E sobremesa? Alguma preferida? Eu gosto de quindim. Adoro quindim. Quindim. Quer dar presente pra ti, dá uma bandeja de quindim. Adoro quindim. O risco é de eu comer toda a bandeja de uma vez só. Até já fiz isso, mas não aconselho, né? Já melhor não. Sim, já comi muito quindim. Agora eu tenho um pouco mais de cuidado nessas coisas de alimentação, enfim. E tem mania em casa? A gente já descobriu aqui que tem vereador que gosta de passar pano de prato, deixar a cama bem esticadinho, lençol. Tem alguma mania, assim, em casa que o senhor tenha? Não. Nenhuma. Mas organizado? Organizado, mas digna de registro, assim, que eu perceba, talvez outras pessoas, né, que já conviveram comigo possam dizer alguma coisa, mas eu não percebo nada. Assim, eu gosto, talvez, para registrar algo, eu gosto de deixar separados, né, daquilo que eu montei minhas estantes de livros, que seria algo como uma biblioteca, separados os livros que eu estou lendo nesse momento, né, no momento atual. Então eu deixo separados perto da televisão, onde eu posso ver filme ou ler, conforme a minha vontade.
Isso bem tarde da noite já, né? Quando dá o espaço. Notívago. Sim, notívago. Isso é um dado real. E nessa convivência com as pessoas, vereador, o que te irrita e te incomoda, te deixa furo da vida, assim? Gente devagar, gente que... Não, eu acho que as pessoas que não têm compreensão da nossa realidade, né, e tentam te convencer da visão delas, eu nem converso. Pessoa que não tem compreensão, né, que não sabe da divisão brutal de classes no mundo e no Brasil, que tem muita gente sofrendo, tem pessoas nesse momento com dor no estômago de fome, que não sabem onde vão dormir. As pessoas que não compreendem isso e ainda querem te convencer de que isso deve ser assim, bom, aí eu não tenho nenhuma paciência. Mas eu não fico discutindo e brigando, eu me retiro. Mas o Gui descobriu que o senhor gosta... O que não te irrita é ouvir uma boa música, né, Gui? É verdade. Gosto muito de música, sim. Quais? Olha, eu aí volto ao bairrismo aqui, eu gosto muito de música gauchesca, né, dos Fagundes, mas gosto de muita gente, né? As músicas do Teixeirinha, o Querência Amada é um hino, né? E do meu ponto de vista, devia ser o hino do Rio Grande, Querência Amada, é fantástico. O canto alegretense, eu gosto muito das músicas do nosso estado, mas gosto também das músicas nacionais, eu sempre gostei muito de Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, esses dois, e particularmente o Belchior. Belchior sempre chamou muito a atenção a intensidade das letras, né? Eu recordo que quando Bob Dylan recebeu o Oscar de literatura, que foi uma coisa inédita, né, pelas letras das músicas, eu lembrei muito do Belchior. Belchior escrevia muito bem, letras incríveis mesmo. E tem muitos, né, muitos artistas nacionais que ou eram pessoas que quando eu era jovem estavam no auge das suas carreiras e mantêm ainda essa linha, né? Ou são pessoas jovens agora, né, que eu gosto de ouvir, que me chamam a atenção, assim, Vereador, pela capacidade da sua arte. antes da gente passar para a página da família, que é importante de falar, a gente aqui conversava antes do programa do seu gosto pela, eu não sei dizer a palavra, por moda, digamos assim. Isso. O senhor tem um gosto especial pela moda, gosta de se vestir bem. Isso é uma qualidade sua, né? A gente está vendo o senhor hoje aí com esse aparato clássico aí, que é o... Suspensório. Que é o objeto que ele trouxe, É o né? objeto, Aliás, inclusive. eu sempre usei, desde criança. Como é que o senhor se sente usando esse suspensório? Eu gosto muito. Eu sempre usei. É muito raro eu estar sem suspensório. Muito raro. Pode ocorrer, mas não é comum. Mas ele tem situações para quais devem ser usadas. Primeiro que isso? são muitos, né, que eu tenho. É mesmo? Sim, são vários. E eles têm uma lógica de combinação da roupa, né? Enfim. O senhor gosta de combinar cores também? Também. Pensa nisso? Também cores, sim. O senhor planeja a roupa da semana ou não? Não. Isso também não? Não. Isso é cada dia pela manhã é uma decisão. Por que é importante ter esse olhar com a estética também, vereador? Eu aprendi, aí como advogado, que é uma forma de respeitar as pessoas, né? Eu sempre fui advogado de trabalhadores, geralmente pessoas muito humildes, via de regra desempregadas, e que não querem, ou gostariam diferentemente, de que o advogado que as recebe esteja parecendo um advogado. Terno, gravata, enfim. É uma forma de respeitar o cliente, né? Porque aí ele vai chegar na audiência, digamos, desse trabalho, e vai ver lá todo arrumado o advogado do patrão e o dele todo desarrumado. Não, ele vai ver o dele tão arrumado quanto o do patrão, na minha visão. E que vai protegê-lo na audiência, e vai enfrentar o juiz se for necessário, vai enfrentar o advogado do patrão, vai enfrentar o patrão dele. E eu acho que a ideia da roupa começa na minha cabeça já numa fase do fim da adolescência, né? No início da vida adulta, lá pelos 20 anos. Com 21 anos eu comecei a advogar como estagiário, como eu disse, mas aí na ideia de respeito ao cliente.
a pessoa que eu ia defender. Eu era muito jovem também, então a ideia de usar gravata naquele período me auxiliava no respeito das autoridades. Sim. Né? Porque muito garoto, né? A própria barba, acho que vem desse período, 19, 20 anos, que eu nunca tirei, mantive sempre. Marca registrada. Ela foi mudando a cor, né? Ela era escura e ficou branca, mas foi mantido sempre. Vereador, a gente já está quase acabando, mas antes de acabar, a gente vai passar para a última foto que a gente tem aqui, que eu quero saber do senhor o que essa foto que eu vou pedir para colocar no telão, a foto número 3, representa para o senhor. Olha, é uma foto familiar, né? Quem são essas pessoas? Aí não estão todos aí, que eu mencionei no início, mas na minha frente ali está a minha mulher, a Esther, ao meu lado está a minha nora, a Mariana, do meu lado direito ali, o pequenininho é o meu neto Arthur, segurando o braço dele é o meu filho mais velho, o Diego, que é promotor em Santa Maria, atrás dele o Pedro, que a gente chama o PP. Do lado da minha nora está a minha neta Alice. E ao lado da Alice, uma senhora que é avó da minha nora. Não é parente minha, né? Nós estávamos Família juntos grande. nisso. Que momento é esse, vereador? Esse é aniversário do Arthur. Era num local que eu não recordo, um local em Porto Alegre. O senhor é pai do Diego, do Pedro, né, do PP, e também da Juliana. Também da Juliana. Sim. Não está na foto aí. Ela não está na foto aí, ela é a mais velha. Tá? E eu criei a Juliana dos 3 meses aos 20 anos. É minha filha também. E o Diego e o Pedro, enfim, e meus netos queridos. Essa é uma foto familiar, da qual eu gosto muito. E eu não lembrava, isso é uma surpresa que a Jurema me fez, que eu não lembrava de ter essa foto. Eu lembro da ocasião dessa foto, mas não dela, da foto. Isso aí é uma agradável surpresa. E a gente também tem a foto de número 2, que é em Brasília, que também mostra um outro momento seu também. Que momento Também é esse? familiar, sim. Mas aí é com parentes do lado Fagundes, né? Aí ao meu lado o meu tio, o João Fagundes, foi deputado federal, muitos anos por Roraima. Do outro lado o Aldo Justo Fagundes, são primos os demais. A moça ali é filha dele, né? E eu estou ali com uma camiseta, estou vendo agora aqui, que homenageia Porto Alegre, porque ela é do Memorial Luiz Carlos Prestes. É verdade. Notei agora aqui, nesse olhar. Homenageia Porto Alegre, é a única obra do arquiteto Oscar Niemeyer em Porto Alegre, a única. Nem é muito visibilizada, né? Nem é tanto, exatamente, deveria ser mais. Né? Sim. E eu estou é um debate familiar, um encontro muito bacana. Boa parte da família da minha mãe, e são muitos, os Fagundes moram em Brasília, então é a cidade que mais reúne os Fagundes hoje no Brasil, é Brasília mesmo. O senhor gosta de viajar, vereador? Eu sempre viajei a trabalho, né? Mas a lazer não. Poucas vezes a lazer. Essa aí é uma viagem a lazer. Então a gente não vai ver o Pedro Ruas na praia, por exemplo? Pode acontecer, mas não é comum. No campo? Prefere o campo? Eu vou no meu sítio. Ah, o sítio. Sim, que é no município de Eldorado, aqui pertinho. Mas assim, as viagens... Bom, a trabalho eu fui pelo mundo todo já, mas... Não digo todo mundo, mas fui em muitos lugares, né? Mas tem vontade de conhecer que lugar que não conheceu ainda? Tem algum sonho? Não tenho essa ideia de conhecimento de locais, assim. Claro que eu gosto de aprender, as viagens também ensinam, mas normalmente eu viajo a trabalho. Como um bom capricorniano, adoro um trabalho. Aquela viagem que foi mostrada aqui a Lisboa, na reunião com Yasser Arafat, era uma viagem, era uma missão, nem era um trabalho. E difícil de ser cumprida, viu? Não era simples. Porque passa por tantas etapas de segurança dele para chegar, né? E eu com um idioma não comum, né? Nosso idioma na Europa ele é diferente, apesar de que, ainda bem, era em Portugal, tinha alguma facilidade inicial. E uma perguntinha bem rápida, vereador. E voltando rapidamente ali para a foto número 3 da família, o senhor tem 2 netos, né, que estão ali naquela imagem. Na verdade, são 3 netos. Tem São um 3. também que não está na foto. E que tipo de avô é o senhor? Olha, eu sou um avô muito dedicado aos meus netos e
e gosto muito de conviver com eles. Eu gosto muito de brincar com eles. Eu sou um avô comum, como geralmente os avós são, né? Os pais educam e os avós fazem as brincadeiras, né? Eu sempre tive muito orgulho de ser pai e particularmente, né? Meus filhos me dão muitas alegrias sempre. Mas é diferente, né? A relação com as crianças, com os netos é diferente. Ela é uma relação de menor, né, complexidade, porque a responsabilidade é menor do que é com os filhos. É mais leve? Sim, porque vamos imaginar uma situação, né, que os telespectadores conhecem, certamente, boa parte. O filho com febre, 39 graus às 3 da manhã. É um desespero. Desespero isso. Faz o quê? Entende? Leva no pronto-socorro, chama um médico, faz alguma... Isso aí o avô não passa por isso. Isso não é situação para avô. Para avó, não. A não ser em casos, claro, excepcionais. Mas normalmente é dos pais essa preocupação. No outro dia o avô vai saber que a criança teve, É diferente, né? É diferente. Então, como é mais simples, inclusive, eu digo para as pessoas, isso é interessante no nosso fim de programa, assim, uma coisa que que pode vir na vida da gente, que é muito fácil de exercer, de executar, e maravilhosa, só ser avô. Porque o resto que é maravilhoso não é fácil. Não é fácil, é difícil. Agora, ser avô é muito fácil. Vereador, a gente está chegando no final do nosso programa, a gente até passou o tempo, mas assim, né? A gente está com o decano aqui da Câmara, a gente tem tempo para deixar o programa maior, porque é muita história. O vereador mais velho em idade aqui na Câmara. E número de mandatos. E número de mandato, muito importante. Vamos para o momento final, né, Gui? Vamos sim. A gente até vai protocolar um projeto de lei para a gente estender um pouquinho o horário do nosso programa, porque 50 minutos passa É muito muito rapidinho. pouco. Espero contar com o seu apoio, vereadora. Sim. É o seguinte, a gente tem um momento que é o ping-pong, que a gente faz uma pergunta rápida para o senhor responde com a primeira coisa que vir na cabeça, uma palavra no máximo, uma frase. Tá bem. Ok? Estou pronto. Pode começar. Um ato de coragem. Eu acho que foi a fundação tanto do que foi o PDT, sob o comando de Brizola, e a do PSOL. Acho que isso aí foi... Eu tenho muito orgulho de ter tido, assim, primeiro, a coragem de atuar na formação do primeiro partido e, segundo, a coragem da mudança. Acho que foi importante. Eu tenho orgulho de mim nesse sentido. Uma notícia que te deixa feliz. Olha, cada vez que eu sei que há algum programa habitacional, que é muito raro, eu fico muito contente. Porque eu convivo muito com as pessoas em situação de rua e sei o quanto isso faz diferença. E uma notícia que te deixa triste. O inverso disso, né? Quando eu descubro que aquilo que seria um bom programa habitacional, aquilo que seria uma condição de cesta básica para as pessoas, aquilo que seria água, né, para quem não tem, não vai acontecer, estava prometido. Isso aí é muito triste, é muito difícil de suportar. E, obviamente, as questões da vida pessoal da gente, a perda de um ente querido, de amigas, de amigos, uma doença grave de alguém próximo, isso é muito duro, né, para a gente, né, do ponto de vista humano. Uma covardia. Olha, eu sempre me orgulhei de não ser covarde, então eu não recordo, assim, de algum momento. Eu não me sinto mais corajoso que as outras pessoas, mas eu me sinto muito responsável. Então, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é o meu dever, eu cumpro em quaisquer condições. Mas uma covardia no sentido de algo que alguém pratique. Olha, eu acho que isso ocorreu muito na ditadura militar. Que prendiam as pessoas quando queriam, interrogavam da maneira que queriam, matavam muitas vezes, e outras tantas sequer o corpo foi entregue à família. Esse é o caso do filme, né, Ainda Estou Aqui, do deputado Rubens Paiva, e é o caso também de tanta gente, eu quero dar o nome do também ex-deputado, que foi cassado em vida, Paulo Stuart Wright. Foi deputado estadual em Santa Catarina, e eu tive a honra de conviver com ele, ainda quando pré-adolescente, era amigo dos meus pais, e muitas vezes escondia na minha casa, ficava escondido, né? E eu aprendi muito com ele, e é uma referência política
na minha vida. Covardia é o que fizeram com eles. Sim. Sim. E um medo. O medo que as mudanças mais importantes demorem muito, né? Isso eu tenho receio. Eu não tenho a pretensão de vê-las, não é isso. Mas para as gerações, eu gostaria que meus netos vissem. Eu gostaria. Então, quer dizer, eu não gosto desse super longo prazo para as mudanças necessárias, basicamente na área social. Uma esperança. Que isso seja em breve, ocorra em breve, né? Que a gente consiga mudanças. Por exemplo, né? Uma coisa que é pontual, que é desse momento, que pode acabar, poderia acabar. É difícil, mas pode. O garimpo ilegal na Amazônia. Um exemplo bem concreto que as pessoas vão perceber bem. Por que não termina o garimpo ilegal na Amazônia? Tem que terminar, não é possível continuar isso, né? Envenenando lá nossos povos originários, nossos indígenas, a grande nação Yanomami, que já sofreu com isso, quantas mortes, quanta doença, a expectativa de vida deles é baixíssima, é de 39 anos. Então, é terrível o que acontece ali. E isso poderia ocorrer, do meu ponto de vista, rapidamente, inclusive para nós, nós podermos ver acontecer. Isso seria uma alegria, poder ver que o garimpo ilegal terminou. Porque há o garimpo legal também. Há áreas onde pode ser praticado o garimpo. O problema são as áreas de proteção ecológica, ambiental, ou que são terras dos povos originários, dos indígenas. Essas terras são sagradas, não pode haver garimpagem ali. Busca do ouro, do lucro, de pedras preciosas, não pode ocorrer. E para terminar, vereador, ser feliz é? Olha, ser feliz é ser produtivo para a sociedade. Estamos aqui com um exemplo disso. É verdade. Obrigado, vereador. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Virou a página 2 hoje com a gente o vereador Pedro Ruas, do PSOL, a quem a gente agradece muito pela presença. Foi um prazer estar contigo aqui de novo, Gui. Obrigado. Mesmo, Fê. Muito obrigado. Na próxima semana a gente traz mais um vereador aqui para virar a página 2 conosco. Tchau!